É importante que as diferenças culturais sejam respeitadas, porque quando isso não acontece, nós criamos conflitos. Criamos conflitos com pessoas que moram próximos da gente, criamos conflitos com pessoas que têm culturas diferentes da nossa. Mas por que isso? Às vezes a origem do conflito é tão antiga que as pessoas que brigam hoje não lembram por que começaram a brigar alguns anos atrás. Nós ouvimos falar nos jornais, nas revistas, inclusive na televisão, de povos que entram em guerra devido às suas diferenças culturais. Mas será que isso acontece somente lá fora? Pare para pensar no seu dia a dia. Quantos conflitos às vezes nós criamos com vizinhos, amigos e parentes? Mantemos essa situação, essa relação conflituosa durante muito tempo, mas chega um certo momento em que a gente para pensar e nem realmente lembra o que foi que gerou o problema. Vejamos alguns exemplos da origem desses conflitos. Nós temos até hoje conflitos entre brasileiros e argentinos, que muitos brasileiros e argentinos não sabem de onde se origina. Há muitos anos atrás nós brigamos por causa de uma simples fronteira geográfica, mas esse conflito permanece e já tomou proporções muito maiores do que realmente eram na sua origem. Nós temos diversos outros conflitos na nossa história que muitas pessoas, inclusive aquelas que brigam e guerreiam até hoje, não se lembram realmente quais eram as origens desses conflitos. Por exemplo, nós temos os negros e os brancos com o apartheid na África do Sul. Nós temos conflitos religiosos entre muçulmanos e israelenses. Temos conflitos religiosos até naqueles países em que nós temos diversas religiões e que a adoção da religião é, na verdade, uma liberdade que qualquer pessoa pode ter. Quando nós dividimos o mesmo território com outras pessoas, nós acabamos diante dos mesmos problemas que precisam de soluções. Às vezes o seu próprio vizinho, essa pessoa que mora aí do lado da sua casa, tem uma solução para um problema que lhe aflige há muito tempo. Uma solução para um problema que você ainda não conseguiu resolver. Vocês já sentaram para conversar sobre isso? Ou, da forma como nós já conversamos aqui, ainda estão mais centrados nas suas diferenças do que realmente naquilo que torna vocês pessoas semelhantes? Diferentes soluções para chegar até o seu trabalho, soluções para você poder voltar para casa. Talvez o seu vizinho tenha uma resposta para essa questão. Mas você já se programou, ou pelo menos já se predispôs a conversar com o seu vizinho sobre as soluções que ele aplica no seu dia a dia? Apesar de sermos todos iguais na nossa condição humana, por que nós vivemos tão engajados em procurar as nossas diferenças? Por que vivemos tão engajados em apontar aquilo que nos torna distintos, mas não necessariamente nós empreendemos o mesmo esforço em achar aquilo que nos torna semelhante? As semelhanças são importantes, até porque nós dividimos os mesmos territórios e temos que achar formas de lidar com as diferenças entre nós. Se a gente parar para pensar realmente, talvez a gente chegue à conclusão que essas diferenças não são tantas assim. São apenas formas e soluções propostas para diferentes problemas. O que realmente nos une na nossa condição humana? Então, pessoal, fechando toda a nossa discussão até esse momento, ser diferente é uma coisa boa. Ter culturas diferentes, soluções diferentes para problemas que todos nós temos é algo positivo. Vamos então tentar fazer o exercício de respeitar as diferenças, conhecer as diferenças e até, quem sabe, achar soluções para os problemas do nosso dia a dia na diferença dos outros. Isso é positivo. Já pensou em fazer esse exercício? Fica aqui a proposta.